Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 22. Segundo andar, rondó para uma lâmina frágil. Em todos os campos de spawn ao ar livre de cada andar de Aincrad, haviam mobs chamados de chefe de campo, que atuavam como guardiões de portões estrategicamente colocados na entrada do labirinto, cuja função principal deles era bloquear o acesso à dungeon. Chefes de campo sempre foram encontrados em pequenas áreas apertadas adjacentes a penhascos ou furiosas correntezas de rios, assim fazendo com que não haja outro caminho para entrar dentro do labirinto, a não ser derrotando o guardião do portão. Isso significava, na prática, que embora cada andar pudesse ter uma forma circular, eles estavam amplamente divididos em múltiplas zonas discretas. O segundo andar era dividido em uma área norte totalmente ampla e uma área sul limitada, o que significava que havia apenas um boss de campo em todo o andar. Seu nome era Bulbous Bow, uma combinação de touro e arco bulboso, um bulbo saliente que fica na parte dianteira de muitos navios enormes. Como o nome sugere, era um touro enorme com uma testa protuberante e arredondada, usada para ataques de carregamento poderosos e mortais. Eu observei de longe, o mob com aproximadamente 4 metros de altura, pata no chão com pernas poderosas, e mais abaixo, sua cabeça com 4 chifres. Já que sua pele é preta e marrom, isso faz dele um Krog Wagyu. Eu me perguntei. Você terá que pedir para compartilharem a carne que dropar para descobrir isso, respondeu Asuna, desinteressada. Na verdade, eu pensei seriamente nessa opção. Muitos dos mobs do tipo animal em Aincrad dropavam itens alimentares, como tantas e tantas carnes ou tantos e tantos ovos, que poderiam ser cozinhados para refeições. Os sabores variavam muito mais amplamente do que as ofertas disponíveis nos restaurantes de NPC das cidades. O que significa que alguns tinham um sabor muito melhor do que os que você podia comprar, enquanto outros eram bem piores. Os bois trêmulos, que vagavam pelo segundo andar, infelizmente, tinham uma carne tão dura que você poderia mastigar para sempre que ela não iria amolecer. Por outro lado, as vacas trêmulas não eram nada ruins. Portanto, você esperaria que o Bulbouskum, o chefe de todo gado, teria um sabor muito melhor do que qualquer um desses. Lamento muito por não ter comprovado esta teoria durante o beta teste. Esqueça isso. Eles estão começando. O cotovelo dela me tirou do meu sonho, o que fez me concentrar na visão abaixo. Eu, Kirito, o espadachim, e minha companheira dos últimos 2 dias, Asuna, a usuária de rapieira, estávamos em uma posição no topo de uma das montanhas planas que davam para o covil do chefe de campo. Algumas árvores baixas estavam crescendo bem na beira da montanha, contribuindo para uma excelente camuflagem que nos mantinha escondidos daqueles abaixo. A bacia tinha cerca de 200 metros de comprimento e 50 metros de largura. O Bulbous Bow manteve sua posição, pronto para se tornar agressivo a qualquer momento, enquanto que um grupo de raid organizado ordenadamente avançava em sua direção. A raid era formada por 2 grupos de 6 jogadores e um grupo com 15 jogadores no total. Não parecia tão interessante em comparação com os 40 e pouco guerreiros que enfrentaram o Lord Kobold no primeiro andar, mas os bosses de campo eram geralmente projetados para que até mesmo um único grupo de um nível decente pudesse emergir triunfante na batalha. 15 era mais do que o suficiente para fazer esse trabalho, mas isso iria depender do conhecimento deles nos padrões de ataque dos boss e de suas capacidades em trabalhar em equipe. Murmurei para mim mesmo, assistindo a raid de perto. Até que Asuna sussurrou, quem são os tanques e quem são os DPS? Eu acabei de reparar nisso, os 2 grupos parecem incrivelmente parecidos daqui de cima. O Bulbous Bow era do tamanho de uma pequena montanha, mas seu padrão de ataque era bastante simples. Investidas, girar, investida, girar. Com 2 grupos, na estratégia convencional, é dito que os tanques deveriam manter a atenção e se defender das investidas, enquanto os DPS causavam todo o dano nos seus flancos. Mas, pelo que eu posso dizer, não havia diferença real nos equipamentos dos 2 grupos de 6.
Ambos tinham aproximadamente o mesmo número de tanques fortemente armados e DPS levemente bem equipados. Continuei a assisti-los da nossa altura de aproximadamente 300 metros e, eventualmente, notei um detalhe sutil. Espera, olhe para o tecido que eles estão vestindo sob sua armadura. Você está certo. Cada grupo tem sua própria cor. Era difícil dizer por baixo de toda essa armadura de metal e couro, mas a Asuna estava certa. O grupo da direita usava um gibão azul royal e os 6 da esquerda estavam vestindo um com a cor verde musgo. Se as cores foram pensadas como uma forma de facilitar a identificação visual de qualquer um dos grupos, iria fazer mais sentido se cada um usassem faixas coloridas por cima da armadura. Além disso, azul e verde não eram as cores opostas mais distintas. Não. E essas não eram cores temporárias providenciadas só para esta luta. Provavelmente esse iria ser o design definitivo do uniforme dos grupos. Esses caras, provavelmente esse grupo de raid não teve um planejamento de papéis para essa batalha, Asuna notou e falou, com um tom forte. O grupo azul à direita, é de Lynch, todos eles eram amigos de Diavel. E o grupo verde à esquerda, é de Kibao. Eu suponho que eles não eram do tipo que se davam bem. Talvez eles apenas pensem que terão um melhor desempenho se cada time for composto por rostos familiares. Mas isso piorará a coordenação entre os grupos. Isso parece meio óbvio contra esse boss, até. Você quer que um grupo puxe o agro, enquanto o outro causa todo o dano. Você está absolutamente certa, eu concordei. Os 12 que avançavam lentamente finalmente haviam violado a zona de reação do boss. Bum-ho-oh! Ele rugiu. Até mesmo o chão daqui de cima parecia tremer. Tufos de vapor branco sopravam para fora das narinas de Bubosbo, até que então ele abaixou seus 4 chifres e começou a sua investida. Ainda havia quase umas 150 metros entre o boss e o grupo de raid, o que deu muito tempo ao grupo para reagir antes da chegada do boss até eles. Isso era bem fácil de dizer, estando seguro do meu local de visão. Aqueles guerreiros no chão abaixo, sem dúvida nenhuma, sentiram que o touro os alcançaria em pouco tempo. Depois de uma pausa longa o suficiente para fazer-me sentir nervoso, os 2 líderes finalmente deram ordens para seus companheiros. Eu não conseguia escutar suas vozes daqui, mas a ordem era óbvia. De ambos os lados, guerreiros fortemente armados avançaram, erguendo seus escudos e gritando. Isso não era um simples grito de guerra, na verdade, era uma skill chamada uivo. Ela aumentaria a porcentagem de agro dos mobs, fazendo com que os usuários sejam os alvos de ataques do boss. Pelo menos, é o que deveria acontecer. Espere um segundo, porque ambos os grupos estão tentando puxar agro. Perguntei. O Bubosbo olhou para a esquerda e depois para a direita, em indecisão de qual grupo atacar, até que finalmente se decidiu indo em direção ao grupo azul. O guerreiro que uivou e outro único usuário de escudo moveram-se lentamente para frente e se mantiveram firmes, agachando-se. 2 segundos depois, pam! O touro gigante colidiu com os 2 guerreiros. Se suas defesas não estivessem à altura da tarefa, eles seriam jogados mar e levariam um dano considerável, mas felizmente eles conseguiram ficar de pé, apesar de serem derrubados aproximadamente 10 metros para trás. Os outros 4 membros da equipe de lead desembestaram, soltando sword skills em seus flancos abertos. Eu me sinto nervosa os assistindo, mas parece que eles podem conseguir vencer. Asuna murmurou, não tão impressionada. Eu hesitei em concordar. Eu acho. Supostamente poderia ser possível com apenas um único grupo, mas, o grupo verde de Kibao, estava de pé parado ao lado, em vez de se juntar à luta. De fato, o tanque ainda estava na frente, se preparando para outro ovo uma vez que o CD da skill recarregasse. Me parece que não havia sentido em formar um grupo de raid em primeiro lugar. Eles estão parecendo aqueles grupos que brigam pelo mesmo mob. Talvez esteja funcionando por enquanto, mas quem pode dizer que isso vai durar por mais tempo? Suspirei. Neste ponto, comecei a me perguntar sobre os 3 membros reservas que não estavam no mesmo campo dos homens de Lind e Kibao. Eles eram aliados de ambos os lados.
Tirei meus olhos da batalha e examinei os jogadores reservas que estavam bem atrás. Grunhi. Asuna me deu um olhar interrogativo, mas eu não tive atitude para respondê-la. Eu me inclinei para a frente. De pé no centro dos três, havia um espadachim robusto. Ele usava uma armadura com faixas escuras e um bacinete pontiagudo que parecia uma cebola. Esse é o líder dos 5 homens que vi ontem à noite depois de seguir Neza até o bar. Seus trajes eram engraçados, mas eu nunca esqueceria a nitidez de seus olhos, quando ele notou que eu estava os ouvindo. Parecia provável que os outros 2 membros reservas com ele também estivessem no grupo de Neza. O que eles estão fazendo aqui? Murmurei. Asuna me lançou outro olhar desconfiado. Apontei para baixo, na parte de trás do campo de batalha. Você sabe o nome daqueles 3 caras que estão esperando? Particularmente, o do meio que está usando um bacinete. Bês. Esses não são os berços de bebês? Como é? Não, quero dizer o cara do capacete pontudo com a viseira que parece com um bico de pato. Isso é chamado de elmo bacinete. Ah! Talvez eles sejam escritos de maneira diferente. Sabe, é realmente irritante estar preso nesse mundo, não podendo abrir um dicionário. Mas talvez alguém faça um. Acho que seria quase impossível criar um dicionário inglês-japonês, escrito à mão. Por outro lado, Argo disse que algumas pessoas queriam criar uma espécie de enciclopédia simples do jogo. Espera aí, por que estamos falando sobre isso? Eu nos puxei de volta para o tópico em questão, apontando para baixo na parte de trás da bacia sedimentar. Aquele cara gordo no meio dos membros reservas. Já o viu antes? Já. Ela disse rapidamente. Eu gelei por um momento, e então olhei para o rosto da usuária de rapieira, fazendo uma série de perguntas a ela. Que quando você o viu? Onde? Quem é ele? Ontem de manhã, exatamente onde está parado agora. Ele estava na sessão de reconhecimento do boss Bubosbo. Lembra que eu te disse sobre isso? Seu nome é Orlando, eu acho. Orlando. Primeiro um cavaleiro, agora um paladino. Murmurei para mim mesmo. Asuna levantou uma sobrancelha questionadora. Assim adicionei uma rápida explicação enquanto os 3 homens continuavam a observar a batalha diante deles. Orlando era o nome de um cavaleiro que serviu o rei Carlos Magno da França e empunhou a lendária lâmina de Durendal. Ele era um herói invencível. Um cavaleiro, entendo. Algo em sua voz me deixou curioso, e foi a minha vez de lançar um olhar interrogativo. Ela estendeu seu dedo fino apontando para o pequeno guerreiro com espada de 2 mãos à direita do paladino com cabeça de cebola. Quando nos apresentamos, ele se chamava Beowulf. Isso é outro herói lendário, né? Da Inglaterra. E o lanceiro magro do outro lado era Cuchulain. Esse nome me soa familiar também. Oh, sim, esse é outro herói lendário. Provavelmente ele é um celta. Acrescentei. Asuna encolheu seus ombros. Aparentemente, eles já decidiram o nome da guilda. Eu acho que era Legend Braves. Entendi. Eu não consegui pensar em nada melhor para dizer. Um jogador era livre para escolher qualquer nick que eles desejassem para anexar em seu avatar de um MMO, contanto que não violasse os termos de serviço do jogo. Se eles quisessem nomear sua guilda como Legend Braves e fingir que todos os membros eram heróis lendários, aí isso era um problema deles. E também, seria bem raro e incomum nicks como esses não serem pegos em um MMO. Mas não pude deixar de sentir que era muito difícil de se incorporar por completo com um nick famoso em um VRMMO, onde você literalmente se torna esse personagem. Isso exigia coragem. Mas, e se a escolha de nome deles fosse uma declaração de vontade? Mesmo assim, seus nicks eram um sinal de seu orgulho. Neste mundo, eles tentariam viver de acordo com os nomes dos heróis. Você poderia até achar engraçado dizendo que seus nicknames eram assim por conta da mentalidade juvenil deles, mas agora não era hora disso. Isso porque Orlando, Beowulf e Cuchulain, neste momento, estavam majestosamente de pé atrás do grupo de raid da linha de frente, no jogo da morte chamado Saul. Em termos de pura distância, eles estavam 200 metros mais perto do que eu.
Antes que eu pudesse fazer uma pergunta, Asuna disse: eles simplesmente apareceram em Marome ontem de manhã, onde todos os jogadores da linha de frente estavam reunidos, e no fim, pediram para participar. Lynn checou suas estatísticas e disse que seus níveis e proficiência de skills estavam um pouco abaixo da média para o grupo, porém seus equipamentos eram bons e bem upados. Então, ao invés de colocá-los na força principal, ele os deixou participar como guerreiros reservas. Parte do motivo pelo qual eu não participei é porque eles apareceram para complementar o grupo. Entendi, isso faz sentido. Balancei a cabeça lentamente e olhei para os 3 heróis, me sentindo em conflito. Eu ainda não havia explicado para Asuna que eles eram amigos de Neza. Baseado nessas novas informações, ele deve ser o outro membro da Legend Braves. Talvez a razão por ele não ter o nome de nenhum cavaleiro ou de um herói, era porque ele era um artesão e não um lutador. Isso me levou a ter uma nova conjectura. Nem Asuna e nem eu reconhecíamos esses nomes. Em outras palavras, esses 3 não participaram da raid contra o boss do primeiro andar, mas a razão pela qual eles foram incapazes de alcançar os jogadores da linha de frente, Bum-ho! Outro rugido feroz redirecionou minha atenção para o final da bacia. Pela segunda vez, eu fiquei atordoado. Agora, ambos os grupos de Lynn e Kibao, uma confusão mistureba de azul e verde, estavam entrelaçados em uma massa desorganizada. Enquanto brigavam sobre quem puxava o agro do Bubosbo, o boss começou a dar investida para a esquerda e direita, colidindo com tudo no seu caminho. Os tanques que carregavam escudos haviam perdido o equilíbrio, demorando muito tempo para se recuperarem do status queda. Dessa forma, ninguém mais poderia ser capaz de defender. Cuidado! Asuna sussurrou bruscamente. DPS, saiam já daí! Eu gritei. É claro que eles não podiam me escutar, mas finalmente, Kibao e Lindy levantaram a mão direita e 8 guerreiros se dissiparam para a direita e para a esquerda. No entanto, eles não conseguiram fazer isso a tempo. O touro furioso passou da direita para a esquerda na linha que estavam os guerreiros portadores de escudo, que só agora estavam se levantando, e pegou 2 espadachins com seus 4 chifres. Com um golpe violento de cabeça, eles voaram alto no ar. Asuna e eu ofegamos. Eu tive uma premonição momentânea de ambos os homens desfragmentarem pedaços de vidro quando tocassem o chão. Felizmente, talvez por causa da grama macia, eles se recuperaram e depois de um momento se levantaram. No entanto, eles tinham problemas em se manter de pé. Haviam sofrido um choque mental considerável. Lyndy balançou seu braço novamente, provavelmente é um sinal para recuar e usar uma pote de recuperação, e ao mesmo tempo, Kibao olhou de volta para a parte de trás do campo de batalha e ergueu sua espada. No momento em que o touro correu de volta para o extremo da bacia, os 2 membros feridos recuaram e os 2 membros reservas avançaram para o substituir. Orlando, o paladino que usava Bassinet Beowulf, o da espada de 2 mãos. Eles avançaram alguns metros e depois pararam em aparente hesitação. A dupla soltou um grito tão alto que até mesmo Asuna e eu pudemos ouvi-los, e logo seguida voltaram a correr em direção à batalha. Orlando estendeu a mão para a parte de trás de seu escudo redondo e puxou fora uma longa espada de ferro negra, que era inconfundível para mim, a mesma e rara Unreal Blade que só era disponível como recompensa por uma quest no primeiro andar. O paladino brandiu sua espada bem no alto, brilhando com a luz de uma arma altamente upada, e valentemente atacou o boss gigantesco. O Bubosbo, o único chefe de campo do segundo andar de Aincrad, explodiu em um pequeno vale de montanhas em fragmentos poligonais cerca de 25 minutos depois do início da batalha. Baseado no tamanho, nível e equipamento do grupo de raid, a batalha demorou muito tempo, mas era fácil dizer isso do meu ponto de vista, em segurança e distante do perigo. E acima de tudo, havia uma nova regra rígida que nunca existiu no beta. Não importa como, nenhuma única pessoa aqui deve morrer, esse seria um resultado inaceitável. Nesse sentido, os 3 da guilda, tecnicamente, ainda apenas um time, Legend Braves tiveram uma performance admirável. Comparado aos primeiros membros da linha de frente que caíram na perigosa zona amarela da barra de vida, seus movimentos eram um pouco estranhos, mas eles cumpriram muito bem seu dever.
Bem, isso foi estressante, mas pelo menos tudo terminou em segurança, disse Asuna. Ela deu 2 passos para trás do precipício da montanha, sentou em uma pedra e olhando para mim, cruzou as pernas. Então, Kirito-kun? Por que toda essa curiosidade sobre aqueles heróis? Olhei nervosamente de volta para o outro lado da bacia, onde os 15 jogadores estavam reunidos em um só lugar, comemorando a vitória. No entanto, parecia haver diferentes graus de celebração. O grupo do Lynch, Azul Royal, e os Senkores da Legend Braves, estavam realmente alegres, porém o time de Kibao, Musgo Verde, estava um pouco sem vontade. Provavelmente porque foi a cimitarra de Lynch, Gumi Pálido, que realizou o último ataque no boss. Eu não sabia dizer o quanto ela foi upada a essa distância, porém a força de seu brilho sugeria que uma quantidade considerável de aprimoramento foi aplicada. Eu fixei meu olhar no Orlando, o paladino, antes de voltar meu olhar para a Asuna. Ele estava de pé ousadamente ao lado de Lynch, com sua espada levantada no ar. O capuz de Asuna estava abaixado, e a luz da manhã brilhava deslumbrantemente em seus olhos castanhos claros. Era como se eles olhassem através do meu avatar e da minha alma. Não havia necessidade em esconder nada neste ponto. Eu convoquei minha coragem e comecei a explicar. Neza, o ferreiro, é um dos Legend Braves. O quê? Então, você quer dizer? Eu assenti. A fraude de aprimoramento de Neza, eu acho que ele estava seguindo a ordem de seu líder, Orlando. Isso eu acho. Asuna, você sabe exatamente quando o Smith Shop de Neza teve sua primeira instalação em Urbus? Eu acho que foi no mesmo dia que o segundo andar foi aberto. Então só faz uma semana. Mas, mesmo dando calote de aprimoramento só em 1 ou 2 espadas da categoria Florete do Vento ou Neal Blades por dia, eles faturariam 1 tonelada de dinheiro. O valor ganho em comparação que você faria em um dia farmando mobs seria 10, não, 20 vezes mais rápido. Lembra o que você me disse anteriormente? O grupo de Orlando era fraco, mas eles compensaram isso com bons equipamentos. E as habilidades com armas vão aumentando através da experiência em batalhas, porém o upgrade de armas são fáceis se você conseguir dinheiro. Então é isso que está acontecendo, ela disse, com uma voz rígida. Asuna se levantou e olhou abaixo para o campo de batalha, e virou-se para o caminho que descia a montanha. Me apressei para pará-la. E espere aí. Eu sei como você se sente, mas ainda não temos provas. Então você vai permitir que eles se safem desse jeito? Se pelo menos não descobrirmos como exatamente eles estão realizando o truque, as pessoas vão nos acusar de difamação. Não há GM nesse mundo, então é normal que você não queira que a maioria das pessoas a trate como inimigo. É tarde para mim, mas isso não me importa, e eu odiaria ver você sendo tratada como um bit. Um dedo bateu no meu rosto e me parou no meio da minha sentença. Estamos prestes a nos aventurar em uma dungeon juntos, e é disso que você está tentando me proteger. Mas de qualquer forma, você está certo. Se não temos nenhuma prova ou explicação, a única coisa que estamos fazendo é acusações vazias. Ela retirou seu dedo do meu rosto, colocou no seu queixo e olhou para baixo, continuando em um tom suave. Vou tentar pensar em algo. Algo que não apenas irá expor como esse truque de troca de armas funciona, mas que também nos forneça provas sólidas. Havia uma chama diferente nos olhos da usuária de rapieira nesse momento, e eu não tive escolha a não ser concordar com ela. Uma vez que o grupo de batalha vitorioso se virou para retornar à vila de Maromi para reabastecer seus suprimentos, nós descemos a montanha e corremos através da bacia estreita agora sem guardião. Lynch ou Kibao tinha o direito de serem as primeiras pessoas a caminhar pelo campo sul do segundo andar, porém nós não tivemos paciência para esperar que eles voltem mais tarde. Enfim, eles pareciam competitivos o suficiente para desperdiçarem tempo discutindo sobre quem deveria ser o primeiro a entrar na zona sul, ou seja, o labirinto. O outro extremo da bacia se transformou em um desfiladeiro estreito e sinuoso. As paredes eram quase verticais e as rochas muito lisas da montanha o fazia impossível de subir sem algum tipo de suporte para as mãos. Não havia como escalar.
Nós respiramos fundo quando chegamos ao final do desfiladeiro vazio, após corrermos a toda velocidade do início até a saída, para uma visão totalmente nova, bem, nova pelo menos para a Asuna. As montanhas Flatop com 2 ou 3 níveis eram iguais, mas as pastagens suaves da região norte foram substituídas por uma grossa selva. As encostas das montanhas estavam cobertas de vinhas e eras. Além disso, uma densa neblina estava cobrindo o local, tornando a visibilidade ruim. Havia uma coisa claramente visível no meio de toda essa neblina. Do outro lado da selva, aproximadamente 100 metros do céu, se estendia verticalmente a torre do labirinto do segundo andar. Parecia mais fino que o labirinto do primeiro andar, mas mesmo assim, tinha cerca de 250 metros de diâmetro. Era realmente mais como um coliseu do que uma torre. Nós estávamos observando para a forma distante da torre, até que a Asuna quebrou o silêncio. O que é isso? Suspeitei que ela estava se referindo às 2 protuberâncias que se estendiam da metade superior da torre. Chifres de touro. Do touro? Quando nos aproximarmos, você verá uma imagem enorme de um touro ao lado da torre. É como se fosse o tema do segundo andar. Eu pensei que aquele gigante que eles derrotaram era o último boi das coisas. Nem mesmo de perto. O reino Mou está apenas começando. Os que estão mais à frente, certamente são carnudos, porém não me parecem muito saborosos. Torci para esconder o meu constrangimento com aquele trocadilho horrível e bati palmas para prosseguirmos. Bem, vamos indo. O último vilarejo deve estar a cerca de 1 quilômetro a sudeste, e indo além disso, é o labirinto. Poderíamos fazer todas as quests da vila e ainda alcançar a torre antes do meio-dia. Na verdade, é mais seguro e mais rápido pegando um desvio para a esquerda, em vez de atravessar a floresta. Quando me preparei para começar a caminhar, percebi que Asuna estava me olhando com uma expressão estranha. Aconteceu algo? Não, ela tossiu também, e depois me pareceu séria novamente. Eu não estou tentando ser sarcástica, então saiba que essa é só a minha opinião honesta. Se sim? Com todo esse conhecimento, seria realmente útil se todo mundo tivesse um de você por perto. E também, sinto que eu gostaria que você fosse da minha família. Eu não tinha a mínima ideia de como responder esse comentário. Asuna caminhou rapidamente na minha frente, olhando para o meu rosto enquanto dizia, venha, vamos. Eu quero entrar naquela torre antes que o grupo de Lind nos alcance.